Você já ajudou alguém de verdade e depois ficou sozinho ou sozinha. Não sozinho no lugar, sozinho no coração. Você não fez esperando aplausos, não ajudou por interesse, mas quando tudo passou, ninguém agradeceu. Se você já sentiu isso, permaneça. Essa mensagem é para você. Quando ajudar dói. São poucas palavras, mas elas carregam uma história inteira. Uma história que talvez você nunca contou para ninguém. Você ajudou. Ajudou de verdade. Com tempo, com atenção, com presença. Às vezes com palavras. Às vezes apenas ficando ali, quando ninguém mais ficou. E mesmo assim, doeu. Doeu porque ninguém percebeu. Doeu porque ninguém agradeceu. Doeu porque no final, você voltou para casa com o coração pesado e a sensação de que algo ficou fora do lugar. Talvez você seja aquele homem que sempre tenta fazer o certo. Ou aquela mulher que se doa mais do que gostaria de admitir. Alguém que não age esperando aplausos, mas também não imaginava terminar assim. Porque existe uma diferença entre não esperar reconhecimento e ser completamente ignorado, ignorada. E é nesse espaço silencioso que a dor cresce. Você começa a lembrar de situações específicas. Momentos em que você poderia ter dito não, mas disse sim. Momentos em que abriu mão do seu tempo, do seu descanso, da sua paz. Momentos em que escolheu ajudar mesmo cansado, cansada, mesmo sobrecarregado, sobrecarregada. E no começo, isso não pesava. Porque ajudar fazia sentido. Fazia parte de quem você é. Mas com o tempo, quando o retorno nunca vem, algo começa a se acumular por dentro. Não é raiva, não é ódio. É um cansaço emocional difícil de explicar. Um cansaço que aparece quando você percebe que as pessoas seguem em frente como se o que você fez nunca tivesse existido. Você começa a notar pequenos sinais. A falta de consideração, o esquecimento, o distanciamento. E então vem a pergunta que muitos evitam dizer em voz alta: será que eu fiz demais? Talvez você nunca tenha sido uma pessoa que ajuda para receber algo em troca. Mas todo coração humano, homem ou mulher, precisa sentir que não foi invisível. Quando isso não acontece, a dor não é sobre orgulho, é sobre humanidade. A dor de ajudar nasce quando o amor encontra o silêncio, quando o cuidado encontra a indiferença, quando o bem encontra o esquecimento. E isso confunde o coração. Porque você começa a se perguntar se o problema foi você, se foi a sua forma de amar, se foi a sua disposição em ajudar. Você olha para trás e revisita decisões, lembra de conselhos que deu, de vezes em que ouviu mais do que falou, de momentos em que sustentou alguém quando essa pessoa estava frágil. E agora, olhando para o presente, você percebe que está só. Não porque ninguém exista ao seu redor, mas porque ninguém percebe a sua dor. E isso machuca mais do que palavras duras. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, seguindo com a rotina, trabalhando, cuidando da casa, cumprindo responsabilidades, mas por dentro algo está diferente. Você ainda faz o bem, mas já não faz com a mesma leveza. Ainda ajuda, mas com o coração mais cauteloso. E isso gera culpa, porque você se pergunta se está se tornando alguém que não queria ser. Mais fechado, fechada, mais desconfiado, desconfiada, mais cansado, cansada. Mas é importante dizer algo com clareza aqui. Sentir essa dor não te torna uma pessoa ruim. Pelo contrário, essa dor só existe em quem se importou de verdade, em quem se envolveu, em quem decidiu amar de forma prática. Pessoas frias não sentem isso. Pessoas indiferentes não passam por esse conflito interior. Quem sente essa dor é alguém que tem coração. Talvez hoje você esteja tentando entender se vale a pena continuar sendo assim. Se vale a pena continuar ajudando. Se vale a pena continuar se doando.
E talvez você até tenha pensado em mudar, em se fechar um pouco mais, em proteger mais o próprio espaço. Tudo isso passa pela mente de quem já foi ferido, ferida pela ingratidão. Mas antes de tomar qualquer decisão baseada nesse cansaço, é importante parar e refletir com honestidade. Porque existe uma diferença enorme entre aprender com a dor e permitir que a dor dite quem você será daqui para frente. O que você está sentindo agora não é sinal de fraqueza, é sinal de desgaste. E desgaste não se resolve endurecendo o coração, se resolve com entendimento. A Bíblia nunca romantizou esse tipo de dor. Ela nunca disse que fazer o bem seria sempre recompensado pelas pessoas. Mas ela deixa algo muito claro. Deus nunca é indiferente a um coração sincero, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando tudo parece silencioso. Talvez você tenha chegado até aqui porque precisava ouvir isso. O fato de ajudar e doer não significa que você errou. Significa que você é humano, humana, e que chegou a hora de entender algo mais profundo sobre o bem, sobre limites e sobre propósito. E é isso que vamos construir juntos daqui para frente. Se em algum momento você sentiu que essa mensagem descreve exatamente o que você está vivendo, permaneça aqui comigo. Talvez essa palavra esteja organizando algo dentro do seu coração agora. Depois de um tempo vivendo essa experiência, algo começa a acontecer por dentro. Não é imediato, não é brusco, é gradual. Você, homem ou mulher, continua vivendo normalmente. Cumpre seus compromissos, mantém a rotina, segue ajudando quando percebe que alguém precisa. Mas o coração já não responde da mesma forma. Agora, antes de se envolver, você pensa. Antes de ajudar, você calcula. Antes de se doar, você se pergunta se vale a pena. E isso não nasce da maldade, nasce da proteção. Quem já foi ferido ou ferida pela ingratidão aprende, ainda que sem perceber, a criar barreiras internas, não para deixar de amar, mas para evitar sofrer novamente. Talvez você tenha começado a se reconhecer em atitudes novas. Ficou mais reservado ou reservada, menos disponível emocionalmente, mais seletivo ou seletiva com quem se aproxima. Você ainda se importa, mas agora se importa com cautela. E aqui entra um ponto delicado que precisa ser tratado com honestidade. Existe uma linha muito fina entre prudência e fechamento do coração, entre aprender com a experiência e permitir que a experiência determine quem você será. Quando ajudar dói repetidas vezes, o coração tenta se adaptar. Ele começa a dizer: não se envolva tanto, não se dói tanto, não espere tanto. Essas frases parecem sensatas, e em parte elas são, mas quando levadas ao extremo, elas podem te afastar daquilo que Deus formou em você. Talvez você, homem ou mulher, tenha começado a se sentir dividido, dividida. De um lado, o desejo de continuar fazendo o bem. Do outro, o medo de se machucar de novo. E essa tensão cansa, porque você passa a ajudar, já esperando a decepção, já antecipando o silêncio, já se preparando para o esquecimento. Quando isso acontece, o coração se desgasta ainda mais. Não porque você está ajudando, mas porque está ajudando sem clareza. Talvez hoje você repita frases como: eu não vou mais me envolver como antes. Cada um precisa aprender sozinho. Eu fiz a minha parte. Essas palavras não são sinal de frieza. São sinal de alguém cansado ou cansada de se doar sem retorno. Mas aqui entra um confronto suave, necessário para o crescimento. A ingratidão das pessoas não pode definir o seu caráter. Ela pode te ensinar, mas não pode te transformar em alguém que você não reconhece mais. Você não precisa deixar de ser alguém generoso ou generosa, mas precisa aprender por quê e para quem faz o que faz. Muitas vezes, a frustração não vem do ato de ajudar, mas da expectativa que se criou em torno disso.
Quando a expectativa cresce mais do que o propósito, o coração se frustra. E isso acontece com homens e mulheres de fé, com pessoas sinceras, com gente que realmente se importa. Talvez você esteja confundindo duas coisas importantes: o valor do que você fez com a resposta que recebeu. O valor do bem não diminui porque alguém não reconheceu, mas quando o coração espera reconhecimento, a ausência dele machuca. A Bíblia nos mostra pessoas que fizeram o bem e não receberam aplausos. Pessoas que ajudaram e foram esquecidas. Pessoas que permaneceram corretas, mesmo sendo mal interpretadas. Não porque eram fracas, mas porque entendiam algo maior. Elas sabiam que o bem feito diante de Deus nunca é em vão, mesmo quando parece não ter efeito imediato. Talvez hoje você precise ajustar algo dentro de você, não para se tornar menos sensível, mas para se tornar mais consciente. Continuar ajudando sem entender o propósito certo gera desgaste, mas alinhar o coração ao motivo certo traz equilíbrio. Você pode continuar sendo alguém que ajuda, mas sem carregar o peso da expectativa humana. Você pode continuar se doando, mas sem depender da gratidão alheia para se sentir em paz. Isso não te endurece, te fortalece. Porque agora você entende que o silêncio das pessoas não define o valor do que você fez. E essa compreensão muda a forma como você segue em frente. Se você, homem ou mulher, já ajudou alguém e ficou com essa sensação no coração, escreva nos comentários: Deus viu. Chega um momento em que algo começa a ficar mais claro. A dor que você sentiu, homem ou mulher, não surgiu para te afastar do caminho, mas para ajustar o seu olhar. Talvez no início você tenha pensado que tudo isso era apenas sobre pessoas ingratas, sobre atitudes que machucaram, sobre o silêncio que ficou. Mas aos poucos, Deus começa a mostrar que essa experiência vai além disso, porque enquanto você estava esperando reconhecimento, Ele estava observando o seu coração. Enquanto você se perguntava se tinha valido a pena ajudar, Deus via cada detalhe que ninguém mais percebeu. Há um salmo que descreve exatamente esse tipo de situação. Ele fala de alguém que se compadece, que estende a mão, que se importa, e mesmo assim enfrenta rejeição, esquecimento e palavras duras. Esse texto revela algo muito importante. Deus presta atenção em quem age com compaixão, não apenas quando tudo dá certo, mas principalmente quando o bem é feito em silêncio. Talvez você tenha sido esse homem que ajudou quando ninguém mais ajudou, ou essa mulher que permaneceu firme quando todos se afastaram. Talvez você tenha sido apoio, conselho, presença, e agora se vê sozinho ou sozinha. Mas esse salmo nos lembra que o silêncio das pessoas não significa ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é nesse silêncio que Ele mais observa. Deus vê quando você faz o bem sem ser notado, notada. Ele vê quando você age corretamente mesmo sendo mal interpretado ou mal interpretada. Ele vê quando você escolhe o caminho certo, mesmo cansado ou cansada. E isso muda completamente a forma de enxergar a situação. Porque, a partir desse ponto, a pergunta deixa de ser: por que ninguém reconheceu? E passa a ser: diante de quem eu fiz isso? Quando o bem é feito apenas esperando o retorno humano, ele se torna pesado, frustrante, cansativo. Mas quando é feito diante de Deus, ele ganha propósito, mesmo em meio à dificuldade. O Salmo 41 mostra que quem se importa com o outro não está esquecido. Mesmo quando parece estar, mesmo quando se sente invisível, não é uma promessa de que tudo será fácil. A Bíblia nunca disse isso, mas é a afirmação de que Deus sustenta quem escolhe o bem com um coração sincero. Talvez você esteja começando a perceber que essa experiência não veio para te afastar do amor, mas para te ensinar a amar de forma mais alinhada. Amar sem se anular.
ajudar sem se perder, servir sem carregar expectativas que não foram colocadas por Deus. Esse é um aprendizado que não vem rápido, ele se constrói com o tempo, com reflexão e com maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja revendo suas motivações, não para se culpar, mas para crescer. Você entende que ajudar esperando gratidão sempre trará frustração, mas ajudar por convicção e fé traz estabilidade ao coração. Isso não te torna distante, te torna firme. Você continua sensível à dor do outro, mas já não depende do retorno das pessoas para seguir em frente. E essa mudança interior faz diferença, porque agora você consegue ajudar com clareza e recuar quando necessário, sem culpa, sem peso. Ainda há algo importante que precisa ser dito. Algo que ajuda a equilibrar o coração e a fortalecer a caminhada. Permaneça comigo até o final. Vamos alinhar o coração e seguir com mais clareza diante dessa experiência. Depois de tudo o que você viveu, existe uma decisão silenciosa que precisa ser tomada. Não é uma decisão externa, é interna. Você, homem ou mulher, precisa decidir se a ingratidão que enfrentou vai te tornar alguém mais fechado, fechada ou alguém mais consciente. Porque existe uma diferença muito grande entre endurecer o coração e fortalecê-lo. Endurecer é levantar muros. Fortalecer é criar raízes. Muitas pessoas, depois de se sentirem feridas ou feridas, escolhem o caminho do isolamento. Param de confiar, param de se envolver, param de se doar. Não porque querem, mas porque têm medo de se machucar novamente. Mas Deus não nos chama para viver com medo. Ele nos chama para viver com discernimento. Discernimento é saber quando ajudar, quando recuar, quando falar, quando silenciar. Você não precisa carregar sozinho ou sozinha o peso de tudo o que aconteceu. Há coisas que não são suas para resolver. Há dores que não foram causadas por você. Há reações que pertencem ao outro, não a você. Entregar isso a Deus não é desistir, é confiar. Confiar que Ele vê o que você não pode controlar. Confiar que Ele entende o que você sente. Confiar que Ele sabe lidar com aquilo que você não consegue mudar. Talvez você tenha tentado resolver tudo com esforço próprio, tentado manter a paz, tentado sustentar relações, tentado segurar situações que já estavam se desfazendo, e isso cansa. Homens e mulheres que sempre seguram tudo acabam se esgotando por dentro. Por isso, aprender a entregar é um ato de maturidade espiritual. Você entrega não porque é fraco ou fraca, mas porque entende que não precisa carregar tudo. Quando você confia, algo muda. O coração desacelera, a mente se aquieta. A pressão diminui. Você percebe que não precisa mais provar nada, nem justificar suas intenções, nem convencer ninguém do bem que você fez. Deus sabe. E quando isso se torna real dentro de você, a opinião das pessoas perde força. Isso não significa que você se torna indiferente. Significa que você se torna livre. Livre para ajudar quando for correto. Livre para dizer não quando for necessário. Livre para seguir em frente sem culpa. O Salmo 41 nos ensina que Deus sustenta quem age com compaixão. Não sustenta porque a pessoa foi perfeita, mas porque foi sincera. Talvez você precise hoje fazer uma entrega simples, porém profunda. Entregar a dor de não ter sido reconhecido, reconhecida. Entregar a frustração de ter sido esquecido, esquecida. Entregar o peso de ter feito mais do que podia. Essa entrega não apaga o passado, mas redefine o futuro. Você continua sendo quem é, mas agora com limites saudáveis, com fé amadurecida, com um coração mais alinhado. E isso prepara você para o próximo passo. Chegar até aqui já diz muito sobre você, homem ou mulher. Quem permanece até o fim de uma mensagem como essa não está apenas ouvindo palavras, está buscando alinhamento,
Está buscando descanso para o coração. A ingratidão machuca porque toca em algo profundo. Ela atinge o lugar onde você se doou de verdade, onde você foi sincero ou sincera, onde você agiu com intenção limpa. Mas hoje, algo precisa ficar claro dentro de você. O valor do que você fez não diminui porque alguém não reconheceu. O Salmo 41 nos lembra que Deus vê quem se importa. Vê quem age com compaixão. Vê quem ajuda sem fazer alarde. Mesmo quando o retorno humano não vem, o cuidado de Deus permanece. Talvez você esteja cansado ou cansada. Talvez esteja carregando essa dor em silêncio. Talvez tenha chegado até aqui buscando uma resposta ou apenas um pouco de paz. Agora é o momento de aquietar o coração. Se puder, onde você estiver, respire fundo. Deixe os ombros relaxarem. Permita-se estar presente. Oração. Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui agora. Conheces quem ajudou, quem se doou, quem se importou e mesmo assim se sentiu esquecido ou esquecida. Tu vês aquilo que ninguém viu. Tu sabes das intenções, dos esforços e das lágrimas que não foram mostradas. Entrega a Ti agora todo o peso que essa pessoa carrega, a frustração, o cansaço, a sensação de ter feito mais do que podia. Ensina cada homem e cada mulher a continuar fazendo o bem sem se machucar por expectativas humanas, ajudar com sabedoria, amar com discernimento, confiar sem se anular. Que o coração encontre descanso, que a mente encontre clareza, que a fé seja fortalecida, sustenta quem escolhe o caminho da compaixão, fortalece quem decidiu não endurecer. Guia cada passo a partir de agora. Amém. Respire mais uma vez. Permita que essa oração encontre espaço dentro de você. Você não precisa carregar tudo sozinho ou sozinha. Você não está invisível. Você não está esquecido ou esquecida. Deus viu. Deus sabe. E isso é suficiente. Que Deus abençoe sua vida, seu caminho e suas decisões. Se essa mensagem falou com você, permaneça por aqui. Há mais reflexões como essa para fortalecer sua fé e seu coração.